Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no segundo domingo da Quaresma, nesse tempo de preparação para a Santa Páscoa. E o Evangelho desse domingo traz para nós o episódio da transfiguração. Mas como falar da transfiguração, da glória de Jesus, no segundo domingo da Quaresma? A Quaresma não é um tempo de glória. A festa da transfiguração do Senhor não é no período da Quaresma, é no período depois da Páscoa, no tempo comum. Tem nada a ver se a gente for ligar uma coisa com a outra. Então por que a liturgia coloca para nós no segundo domingo, falando da transfiguração? Porque, meu irmão, minha irmã, a igreja quer nos ensinar que a dimensão da glória para o cristianismo católico não é a mesma dimensão de glória que se tem na ideia do mundo. Toda a ideia de transfiguração passa pelo sofrimento. Só tem ressurreição porque tem cruz. Sem cruz não tem ressurreição. Então Jesus se transfigura para mostrar: olha, se preparem, se prendam nesta visão da ressurreição, da glória, porque depois vocês irão passar pelos problemas, pelas lutas, pelos sofrimentos. Então já prepara o coração. Foi uma preparação que Jesus estava fazendo. E quando aparece Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias o profetismo, olha a ideia de Pedro: voltar para Jerusalém, descer do monte. O monte é sinal de cuidado de Deus, de proteção de Deus. Descer para Jerusalém terrena é lugar dos problemas, das lutas, das dificuldades. Então, o que é melhor? Vamos ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para Moisés,
outra para Elias, outra para você, a gente fica aqui. Os outros que estão lá que se virem. Eles não são os mais próximos. O Senhor chamou nós 3. O Senhor não chamou os outros. Vamos ficar aqui. É bom ficarmos aqui. O Monte Tabor é ótimo. Não vamos descer. Só que Jesus sabia que não dá para ficar escondido no Monte Tabor o tempo todo. O Monte Tabor é necessário, mas é preciso descer para Jerusalém terrena, enfrentar os problemas, as lutas, inclusive a morte, o sofrimento. Penina estava falando, a voz de Deus ressoa, né, dizendo: esse é o meu filho amado, nele eu pus o meu agrado, escuta o que ele tem para dizer para vocês, a mesma voz que foi falado no dia que Jesus foi batizado. Ficaram assustados e caíram com o rosto em terra. Claro, a voz de Deus, com certeza nos amedronta, e os amedrontaram também. E Jesus, como mais de uma vez nós vemos em outras passagens, a famosa frase: levantai-vos, não tenhais medo. Eu estou aqui com vocês, não tenham medo. Desceram a montanha, Jesus disse: não contem nada desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Meu irmão, minha irmã, a grande tentação nossa é querer viver a vida inteira no Monte Tabor. O Monte Tabor é uma coisa boa, mas o Monte Tabor não é perene na nossa vida. A nossa vida é permeada de Monte Tabores. Diversas vezes o Senhor nos conforta, nos dá alegrias, Por exemplo, no dia a dia da nossa vida, eu acredito quando os pais sabem que vão viver a dimensão da paternidade, da maternidade, ficam felizes. Quando nasce uma criança, tudo isso é uma felicidade, uma alegria, Quando a gente adquire coisas, na dimensão da igreja, o trabalho que a gente realiza, a gente vê que as pessoas são alcançadas, as graças de Deus vão sendo derramadas. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, são alegrias. São montes tabores da nossa vida. Claro, as consolações que Deus nos dá nas diversas realidades. Mas também tem a Jerusalém, as perseguições. Tem também quando pessoas nos são tiradas, as enfermidades. Muitas vezes o trabalho que realizamos com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto desprendimento, e recebemos um não de tudo isso, uma não adesão das pessoas para com o reino de Deus. Aí vem as decepções, A nossa vida é permeada disso. Não dá para ficar só no Monte Tabor. Ele existe, mas é preciso descer. Descer e assumir a nossa Jerusalém terrena. Assumir, meu irmão e minha irmã, que a vida é cheia de lutas. E que anunciar o reino de Deus tem os seus percalços. E ainda nós aqui no Brasil, de maneira geral, não temos perseguição nenhuma em relação à nossa fé. Pregamos sobre Jesus Cristo, denunciamos as coisas erradas. Nós estamos vendo aí, nos noticiários, as pessoas, porque anunciam o reino de Deus e denunciam a mentira, como na Nicarágua e outros países, lá estão prendendo. E a gente vê a firmeza das pessoas. A gente vê a firmeza de tantos homens e mulheres que dizem:
não à mentira. Quer me prender? Podem me prender. Daqui eu não saio, porque eu testemunho o amor de Deus a esse povo. São as Jerusaléns da nossa vida, permeada de sofrimento, de dor, de maldade, de injustiça. Aí, não dá para fugir disso. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor nos der a oportunidade de estar no Monte Tabor, vamos nos abastecer, vamos nos encher dessa graça de Deus, porque depois vai vir a Jerusalém terrena, e nós vamos ter que estar preparados para anunciar o reino de Deus, anunciar a graça de Deus, e não nos vamos nos acovardar, querer ficar só no Monte Tabor, longe dos problemas, das lutas, achando que é possível. Não tem como. É preciso encarar no dia a dia a luta que nós temos, porque o reino de Deus se constrói com a firmeza, com a luta, com a renúncia, com dia a dia aderindo ao projeto de Deus, que é um projeto contrário do projeto deste mundo. Claro, quem adere ao projeto de Deus automaticamente está indo contra ao projeto deste mundo, que não valoriza o ser humano, que não traz vida nova. Nós estamos vendo a realidade da fome num país como o nosso, que produz tanta comida, e a campanha da fraternidade fala disso, né? Nós estamos vivendo esse tempo dessa quaresma da campanha da fraternidade, da fome física, num lugar que produz tanto, até jogamos comida fora, tem pessoas que morrem de fome. Não é porque eu não tenho o que comer, meu irmão e minha irmã, porque não tem a solidariedade daqueles que podem ajudar. Então, realmente, ser cristão católico é assumir na nossa vida Jerusalém terrena, e descer do Monte Tabor e fazer a diferença. Temos que fazer a diferença, somos chamados a fazer a diferença, todos os dias. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a fazer a diferença. Fazer a diferença para que o reino de Deus aconteça. Sabemos que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, mas se nós assumirmos cada dia esse protagonismo de anunciar o reino de Deus, o mundo será bem melhor através do nosso testemunho. Então é preciso assumir isso, pense nisso. Então não fuja da Jerusalém terrena, não, assuma. Com a força do Monte Tabor, você vai poder também fazer com que a graça de Deus chegue a tantos lugares, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos envolve, é Deus que nos capacita, é Deus que com o seu olhar de amor e misericórdia nos prepara para as lutas que vêm. O que acontece muitas vezes é que nós não aproveitamos esses momentos, e aí estamos vazios, não temos nada para oferecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo que o Senhor nos envia é bom. Se é o Monte Tabor, vivamos o Monte Tabor, o templo do Monte Tabor. Se depois descemos para Jerusalém terrena, vivamos a Jerusalém terrena. O importante é saber, no Monte Tabor ou na Jerusalém terrena, Deus está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.